Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Filipenses 4, a partir do versículo 8, diz assim: Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Olha o que Paulo disse aqui, né? Que nós devemos pensar, encher a nossa mente, ocupar a nossa mente com tudo que é bom, com coisas que merecem receber elogios. E Paulo diz aqui, isto é, com tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então nós precisamos filtrar o que nós estamos vendo, lendo, ouvindo. Por quê? A nossa mente, ela deve estar ocupada com coisas boas. Nós não podemos, um exemplo, quando Paulo diz ali, tudo que é digno, puro, agradável, decente. Às vezes você está assistindo algo ali, um videozinho, os famosos videozinhos, né? Hoje tem tanta coisa por aí. E ali, por trás, gente, tem uma brincadeira, mas eles tentam passar algo sempre ali, né? Alguma coisinha engraçada, mas que por trás ele tem um ar de malícia, de sutilidade, de deboche, coisas, né, para as pessoas ficarem rindo, acharem engraçado, mas que de edificante não tem nada. Então nós precisamos filtrar aquilo que a nossa mente está recebendo. Por quê? Porque ela fica cheia. Tudo começa aqui, depois desce para o nosso coração e a nossa boca vai falar. Então nós precisamos olhar para as coisas do alto, como dependendo de outra tradução diz. Olhar para as coisas do alto, pensar naquilo que é bom, encher a nossa mente com coisas boas, como diz a própria palavra, né? Que nós precisamos renovar o nosso entendimento, mas renovar o nosso entendimento dentro da palavra, com palavras, como o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra é aquela que ilumina os nossos passos. A palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom, estará bem. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo estará em trevas. E você já pensou nisso? Quantas pessoas estão nas trevas, acometidas de várias coisas, por causa do que estão vendo? Quantas pessoas estão assistindo pornografia, estão assistindo tanto lixo, que a sua mente ela está contaminada e o corpo dela está em trevas. Porque a pornografia, ela é um vício. Ela é um vício, gente. Como se fosse dependência química. Ela é considerada igual a droga, igual um usuário de droga. A pessoa que se torna viciada em pornografia, ela desencadeia na sua vida muitos problemas. Ela desencadeia muitas coisas na sua vida. Parece brinquedo, né? Parece mentira, mas não é. Então é algo muito sério. E o mesmo tratamento praticamente que é dado para um dependente químico é dado para uma pessoa que é viciada em pornografia.
Então nós precisamos cuidar o que nós olhamos, o que os nossos filhos, os jovens, os adolescentes estão vendo. Porque às vezes você acha assim, é só um desenho, é um videozinho. Gente, mas por trás disso vem as consequências. Aquilo fica na mente da criança. As palavrinhas que eles estão ouvindo, um desenho que parece inocente. Vou dar só um exemplo, a Peppa Pig. A Peppa, ela é um desenho que a porquinha vive falando, né? Papai bobinho. E outras coisas, né? Que eu já fiquei sabendo que tem uns novos desenhos ali dela também, que ela tem uma namorada. Então, para você ver como um desenho que é para parecer inocente, não tem nada de inocente. Então nós precisamos cuidar o que nós estamos vendo, o que a nossa mente está absorvendo, porque isso, gente, desce para o nosso coração. Isso contamina o nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será luminoso. Ele é a candeia, é a luz do nosso corpo. Porque tudo depende do que nós vemos. Parece mentira, mas não é. Aquilo que você vê, se você vê com os olhos naturais é uma coisa, se você vê com os olhos espirituais é outra coisa. A palavra diz que nós devemos observar tudo e reter somente o que é bom. Nós devemos reter aquilo que é bom para nós. Coisas que não vão edificar, não vão acrescentar na nossa vida e nem na vida dos nossos familiares, não serve. Por isso que Paulo disse aqui, encham a mente de vocês com tudo que é bom. E isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, gente. Decente, puro, verdadeiro. Hoje tem tanta mentira rolando por aí, tanto fake, tantas mentiras nas redes sociais, tanta coisa. Se você abrir ali, aparece lá nos stories, notícia triste, estão matando ator todos os dias ali. Se você clicar aquilo ali, é tudo mentira. Tem um cara que tem um canal que é só mentira, aquilo que ele fala. Um dia eu fui lá olhar só para ver o que ele estava falando. Notícias do dia. Ou seja, era só fofoca que aquele homem fazia. E tudo mentira. Que depois eu fui ver, era tudo mentira. Ai, que fulano não sei o quê. Mas por que as pessoas fazem isso? O que ele ganha com isso, disseminando mentiras? Então, nós precisamos filtrar a nossa mente, cuidar o que nós estamos assistindo. Aí, muitas vezes, as pessoas clicam ali para ver uma notícia, é um vírus. Clica ali, fulano morreu, porque a pessoa tem curiosidade, né? Morreu o ator tal, ela vai olhar. Então, nós precisamos cuidar o que nós estamos vendo, porque isso está nos contaminando, isso está nos fazendo mal. Tem pessoas que assistem tanta coisa o dia inteiro, ficam na tela o dia inteiro, mas ao invés de procurarem coisas boas, coisas que edificam, elas só procuram lixo. Tem gente que assiste fofoca o dia inteiro e fofoca, tá escrito na palavra, isso não é de Deus. Fofoca não edifica. Aonde você vai assistir um programa, A Hora da Venenosa, já diz venenosa, que vai ficar ali falando fofoca da vida dos outros. E o que eu ganho com isso? Isso não vai me edificar, isso não é bom para mim. Então nós precisamos cuidar, gente, o que nós estamos vendo, o que está entrando para dentro de nós. Então nós precisamos filtrar, absorver o que é bom. Nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que o nosso corpo seja sadio. Parece bobagem, mas não é. Se você quiser ter um corpo saudável, a tua mente deve ser sadia. Se você já viu uma pessoa
que tudo ela tem, ela absorve tudo que é doença, ela tem rinite, sinusite, gastrite, ela tem isso. Se você falar, me apareceu tal coisa, isso aí eu já tive. É uma pessoa, gente, que a mente dela é isso aí. A mente dela só idealiza, só pensa em doença. Se ela ouvir alguém falando de um sintoma que ela sentiu, também tenho. Ela começa a absorver essas coisas. Eu quero que vocês compreendam isso, por isso eu estou dando estes exemplos. Então, pessoas absorvem coisas que não é delas. Elas estão absorvendo coisas. A enfermidade, ela é um espírito. Ela não tem um corpo e uma alma, mas ela precisa de um corpo para habitar. Quando você começa a dizer a minha isso, o meu aquilo, você está tomando posse e você está alimentando aquele espírito de enfermidade e ele vai continuar ali. Aí você fica dependente de um remédio, você fica ali o tempo todo tomando medicação contínua, sabe por quê? Antes de eu conhecer a palavra, eu tinha rinite, eu tinha sinusite, eu tinha gastrite e eu tinha um problema no braço. E quando eu conheci a palavra, eu entendi que aquilo ali não era meu, eu parei de dizer, a minha rinite está me matando hoje. A minha sinusite, que dor de cabeça hoje está terrível. Eu falava essas coisas. Eu dizia a minha, o meu. Quando eu entendi que Jesus levou tudo sobre si, a dor, a doença, a enfermidade, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu fui sarada, eu dei uma ordem para aqueles espíritos de enfermidade saíssem do meu corpo. Eu disse, aqui não é o lugar de vocês, porque eu já fui curada, Jesus já me curou lá na cruz. Automaticamente, aquele espírito de sinusite desapareceu. Não, perdão, de rinite. A sinusite eu fui curada no dia em que eu desci as águas do batismo. Eu fui curada, fui liberta daquele mal. E a rinite eu fui curada também. Quando eu percebi, eu nem tinha mais. E eu não ficava sem remédio. Quando tinha 2 na caixinha, eu já corria e comprava outro. Todos os dias eu tinha que tomar um remédio para rinite. Até que eu entendi que isso não era meu e eu fui liberta. A palavra diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. E é assim, a gastrite também, tudo, eu recebi a cura. Por quê? Porque eu entendi que aqueles espíritos de enfermidade que estavam em mim não eram meus, eles não me pertenciam. Porque Jesus já tinha me libertado disso, ele já tinha pagado o preço por mim e eu fui curada. Um dia eu orei junto com o pastor no culto e o meu braço começou a queimar como fogo e eu fui curada. Pela medicina, o que eu tinha no braço não tinha cura. Eu trabalhei em empresas depois que eu fiz teste de esforço, eu sou massagista há 12 anos. E se Jesus não tivesse me curado, você acha que eu estaria trabalhando com massagem? Nunca. Aí a minha cliente um dia disse, nossa, como você tem força nesse braço. Daí eu contei que Jesus tinha me curado, ela disse, então tá aí, daí que vem essa força. Então para você ver que Deus não faz nada pela metade. Então nós precisamos compreender isso. Você pode receber um diagnóstico, mas você não precisa aceitar ele. Você vai tomar medicação, você vai fazer o teu tratamento, mas você vai ficar confessando a palavra. Eu já estou liberto, já estou curado, porque pelas feridas de Jesus, ele já me curou, ele já pagou o preço. Isso não é meu. Até que você vai ser livre disso, até que você vai ser curada disso. Mas nós precisamos ter este entendimento, ter esta visão. Por isso que Paulo disse que nós devemos ocupar a nossa mente com o que é bom. Tem pessoas que já estão ficando habitoladas, assistem tantas coisas o dia inteiro que ela já nem sabe mais o que é verídico e o que não é. Se você for acessar um canal, você vai assistir um médico dizendo que refrigerante não tem problema, que não sei o que, o outro já vai dizer ao contrário.
Aí você vai pensar, e agora? Quem é que está falando a verdade? O que disse que o refri é bom ou o que disse que o refri não presta? Então são essas coisas que nós devemos cuidar, vigiar com o que está entrando na nossa mente, nos nossos ouvidos. Cuidado com isso. O que você está alimentando na tua mente, aquilo que você falar, você vai comer o fruto das tuas palavras, gente. Isso é muito sério. Então, vigie, pense no que é puro, no que é verdadeiro, no que é decente, como Paulo disse aqui, agradável, correto. E ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Então olha o que Paulo disse. Paulo estava ensinando eles a fazerem estas coisas. Então Paulo disse, sigam o meu exemplo. Se você agir assim, a tua família vai seguir, porque ela vai ver que você mudou. Quando você muda o teu vocabulário, antes da gente conhecer a verdade, a gente falava palavras torpes, né? Coisas erradas que saíam da nossa boca, mais que praga, mais que mais que isso, mais que aquilo, né? Mas quando a gente teve o conhecimento da palavra, nós mudamos o nosso vocabulário, porque nós entendemos que isso não é certo. Porque todas estas palavras ruins que saem da tua boca é aquilo que você está falando, e você vai colher os frutos disso que você está dizendo. Então, por isso que Paulo disse para nós cuidarmos a nossa mente. E se levantar algum problema, fale para Deus, Senhor, a situação é essa. Meu coração está pesado, está aflito. Coloque para Deus, lance para Ele a ansiedade, lance para Ele o cuidado. Então reflita nesta palavra. As tuas ações, as tuas atitudes, elas chegam até as pessoas que estão ao teu redor. Então reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas venham ser edificadas, renovadas, fortalecidas, que elas pensem naquilo que é bom, verdadeiro, decente, agradável, honesto, sincero, Pai. Que elas encham a mente com a tua palavra, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é limpo, que elas tenham um coração puro, verdadeiro, sincero e obediente, e que as pessoas que estiverem ao seu redor possam ser participantes da bênção que está em suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.